Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar de Stranger Things, mais especificamente do jogo lá que eles jogam, o RPG. Vem comigo! Bem, pra quem não sabe, aquele joguinho lá que os moleques jogam em Stranger Things é o RPG, né? O famoso Role Playing Game, que significa jogo de interpretação de papéis. O que seria um jogo de interpretação de papéis? Foda-se. Bem, é muito legal falar sobre esse assunto porque é algo que eu joguei quando eu era criança. Era muito comum na minha época, pelo menos. Hoje em dia eu sei que os moleques ficam jogando COD, GTA, LOL online. No entanto, na minha época a gente brincava na rua de um monte de coisa e também jogava RPG. Bem, como eu disse, RPG é um jogo de interpretação de papéis. Ou seja, Edu, é tipo um jogo de interpretação pra eu ser ator? Sim, é um jogo de interpretação pra tu ser ator, mais ou menos. Ator ali, quando você é criança. Bem, na minha época, isso era muito legal, porque a criança perdia um pouco de timidez pra falar a fala dela no jogo. Bem, mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso dizer como funciona. Basicamente, o RPG, você precisa de um mestre, um cara que basicamente narra a história e ele entende das regras do jogo. Isso, o jogo tem regras, ele não é só interpretação. Ele tem várias regrinhas que eu já vou explicar no decorrer deste vídeo. Além do narrador, você tem 5 players ali. E esses caras, eles basicamente vão seguir uma jornada narrada pelo mestre, onde ele vai ter obstáculos e basicamente a pessoa precisa ter uma boa interpretação, porque é mais pela interpretação e pelas ações que você ganha alguma coisa ou conquista algo, do que pelo rolar dos dados em si, apesar de que, claro, isso influencia muito. É válido dizer que existem vários modos e regras de RPGs diferentes. Por exemplo, o primeiro que eu joguei quando eu era criança se chamava GURPS, que era basicamente um derivado ali, um jogo talvez não derivado, mas inspirado no primeiro e grande jogo que era o D&D, ou seja, Dungeons and Dragons. Você já viu Caverna do Dragão? É basicamente um filhote aí do que veio de Dungeons and Dragons lá em 74. Isso mesmo, o jogo foi inventado em 74. Por isso que em Stranger Things o jogo tá bombando, porque nessa época foi a época áurea do jogo, na década de 80, todo mundo jogava RPG. Bem, assim como o GURPS, o D&D, existia o 3DT, famoso no Brasil, o Vampiro à Máscara e etc. Tem vários. Mas Edu, me explica direito como é que funciona isso mesmo. Ok, eu vou explicar. Bem, basicamente a melhor forma de explicar é interpretando. Pegou? Eu vou interpretar desde o início. Normalmente na minha época os meus amigos ligavam pra mim. Sim, era do telefone convencional. Os celulares que a gente tem hoje em dia não existiam naquela época. Eu acho que até o tijolão ainda era, acho que o início dele. Então as crianças não tinham, eram só os adultos que tinham. Então basicamente um amigo meu me ligava: fala Edu, a gente vai jogar RPG lá na casa do Monkey, 2 horas da tarde, bora? Caraca, mano, sério? Claro que eu vou, bora. Bem, aí a gente ia se reunir na casa de alguém e quando a gente chegava lá: fala Edu, tem dado? Ê, viado! Sim, o jogo precisa de dados e cumprir algumas regras, e o que era muito importante todo mundo ter era a planilha. Na planilha você desenhava seus personagens, você basicamente colocava tudo que ele tinha, ou seja, vamos supor, você poderia ter 4 objetos, uma corda, um cantil de água, uma espada, uma bolsa com, sei lá, suprimentos, e você também podia pontuar algumas destrezas, como por exemplo, saber escalar, saber nadar e, por exemplo, saber jogar jockey pool. Tinha gente que colocava algumas destrezas que não tinha nada a ver com nada. Bem, mas vamos para nossa situação hipotética. O RPG normalmente era um jogo medieval, normalmente era um jogo de época com muita fantasia. Então vamos supor, tem o mestre e 4 players. O mestre ia narrar a história e os 4 players, por exemplo, era um mago, uma elfa arqueira, um guerreiro homem humano e um guerreiro anão. Eu gostava de ser o anão às vezes. E narrando uma parte, por exemplo, ficaria assim: olha, vocês estão de frente para o dragão e eu vou falar pra vocês. Vocês estão de costa para um abismo e eu li na planilha de todo mundo. Ninguém sabe escalar, ninguém sabe se sair desse tipo de situação. Vocês estão fodidos. E o que vocês vão fazer? Aí chegava lá, por exemplo, o anão e falava, aí eu falava mais ou menos assim: bem, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar aquele machado lá que eu achei na caverna e vou jogar bem na cara do dragão. Aí o meu amigo que tava interpretando o mago fala assim: ah, cara, eu vou jogar um fireball no peito dele. Aí a arqueira fala: ah, eu vou correr que nem o Legolas pelas patas dele e subir nele e jogar uma flecha na cabeça dele. Sim, sempre tinha um cara que queria falar coisas que eram impossíveis de ser feitas, mesmo jogando no dado. Bem, falando sobre dado, você tem dado?
Os dados eram normalmente a melhor forma de você saber se uma ação que você queria fazer iria realmente obter resultado. Por exemplo, era muito comum você usar o D20, esse dado bem aqui, porque ele é um dado que tem 20 lados. E basicamente existia, se não me engano, o golpe de mestre, que era de 5 ou menos, porque esse tipo de golpe perfurava. Bem, se você acertasse esse golpe ali no dado, ou seja, 5 ou menos, de 5 a 1, você conseguia acertar um golpe de mestre. E esse golpe de mestre, que era perfurante, ia abalar o seu inimigo, porque o seu inimigo ia ter que acertar também um golpe de mestre para poder defender, o que era bem difícil. Ou seja, se ele não conseguisse, qualquer ação que você disse, até aquela ação mais absurda, normalmente funcionava. Mais ou menos, porque tem mestre aí que é muito cuzão e fica inventando regra no meio da partida e fica colocando lá a situação impossível. Eu acertei 3 vezes de mestre e ele fala que eu não acertei nada, porque chegou um novo dragão, porque chegou uma bola mágica, porque chegou um raio azul lá do Esquadrão Suicida. Foda-se, eu não quero saber. Eu acertei 3 vezes de mestre, eu quero acertar essa porra. Bem, galera, pra você que não sabia o que era RPG e o que aqueles garotinhos estavam fazendo ali em frente ao Demogorgon, por exemplo, em Stranger Things, claro, Demogorgon do tabuleiro, né, com aqueles dados e aquelas pecinhas, na verdade aquilo lá não era nada mais, nada menos que o Dungeons and Dragons, que era um jogo que usava ali os tabuleiros, mas era sim um RPG, um jogo de interpretação. Então basicamente você tem ali um mestre e uns outros garotos jogando. É a mesma coisa, então agora você entende o que é RPG. Bem, galera, eu também tô muito ansioso para assistir a 2ª temporada de Stranger Things, e assim que sair eu vou assistir, fazer uma análise e colocar aqui no canal. E por isso eu trouxe esse vídeo aqui, falando de algo que eu sempre quis falar, que era o RPG que eu jogava na minha infância, e que, cara, se as crianças jogassem isso hoje em dia, elas iam ser muito mais de boa e iam ficar muito felizes, e é um jogo saudável. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, aperte no sininho para receber notificação, dê um like, comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos esse vídeo, porque isso vai estar contribuindo muito para que eu continue a produzir material para esse canal. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.